Então, agora oficialmente, boa noite, Rafael. Boa noite a todos, a todas e a todes. A gente se encontra aqui, como vocês devem ter visto no card, para tratar sobre o livro de Josué e, mais especificamente, sobre o livro que o Sebi elaborou. O Sebi, então, como eu tinha comentado antes, fez dois materiais impressos, não é, para falar sobre o livro de Josué. Um deles, um PNV, que quem tem assinatura já recebeu, e o outro é um livro que a gente costuma chamar livro avulso. Um livro avulso é um livro-livro, gente, não tem mistério. Então, Em Busca de Terra Livre é o nome do livro, uma leitura do livro de Josué, e ele foi escrito por 4 pessoas. Foi escrito a 8 mãos, né, Rafael? Então, a gente vai se reunir nas segundas-feiras, às 8 horas, para conversar um pouco sobre o material. Rafael é nosso diretor nacional. Rafael, se tu quiser dar uma palavra. Boa noite a todas, a todos, todes. Então vamos aqui hoje começar essa roda de diálogos sobre um livro não tão fácil, que é o livro de Josué. Aí nós vamos descobrindo aos poucos por que ele não é tão fácil assim, né? E aí nós vamos ter que abrir algumas janelas, algumas perspectivas para ler diferente, para ler o livro de maneira libertadora, de maneira a promover a vida, né? Então, essa é a perspectiva nossa nesse material, Em Busca da Terra Livre, uma leitura do livro de Josué. Isso aí. Pessoal, quem está acompanhando, se puderem enviar para outras pessoas, depois a gente disponibiliza no YouTube também, mas a gente conta com a divulgação e, como o Rafael disse, a gente está aqui num círculo bíblico. A ideia desse momento é também que a gente, não só a gente vai estudar um livro, como a gente vai estar falando de Bíblia, então que a gente possa fazer perguntas, comentários, se sintam bem à vontade para partilhar aqui no bate-papo. A ideia de ter uma live no Instagram foi justamente essa, que a gente se aproxime do nosso público que está aqui nessa rede social. Então, fique todo mundo muito à vontade para escrever seus comentários. Então, Rafael, a gente sabe, como tu falou, o livro de Josué é extremamente complexo e foi usado, não é, para muitas coisas que destoam dos princípios evangélicos. Mas a gente vê que o livro ele relata coisas que aconteceram num contexto pré-estatal. E nós sabemos que o CEBI ele inicia sempre pela vida, né? A gente sempre trata da vida para entender o que o texto quer dizer. E aí eu queria te perguntar, nesse contexto do momento que está sendo escrito o livro de Josué, o que estava acontecendo na comunidade? Quando o livro é escrito, que a gente sabe que a escritura não é ao mesmo tempo do fato. Então, o que está acontecendo nesse momento? Vejam só, nós temos que um pouco, e aí a complexidade desse livro, é que ele faz parte de uma obra histórica que, em primeiro momento, ela foi compilando, juntando pequenos retalhos da história, pequenos fatos, descrições. É ao redor dessas descrições e desses fatos que nós vamos encontrar a memória mais antiga, antes de ser livro. E aí, quando a gente vai pegando essas memórias tentam refletir e trazer muito, muito rico a questão da, da experiência de posse da terra, de luta pela terra, de saída de uma situação econômica difícil para buscar um outro jeito de viver, uma outra forma de viver. Isso é a busca da terra prometida. E aí, sempre quando a gente for lembrar de ler o livro de Josué, é lembrar as histórias originárias dos povos que contaram as suas buscas por terra. Da mesma forma, quando nós vamos estudar os nossos povos originários, os indígenas, no famoso mito da terra sem males, ou vamos estudar as comunidades quilombolas,
as comunidades nas periferias, as comunidades e grupos que estão lutando por viver. Ou como vamos ler a história de Antônio Conselheiro, os movimentos como de Contestado, dos MUCs, de tantos outros, que são movimentos de luta por garantia de terra. Ou quando nós vamos fazer aí uma grande leitura da história das romarias da terra, as lutas pela reforma agrária no país. Isso são pontos de onde nós vamos ler e refletir. E quando a gente entra no livro de Josué, o contexto dessas pequenas histórias é o contexto da luta e conquista da terra. Porém, quando o livro é compilado, e faz a primeira redação, e estão juntando essas histórias são colecionadas por grupos que estão com uma outra leitura. A leitura na perspectiva do Estado. A leitura na perspectiva da conquista de território. A leitura que implica em expulsar gente, em destruir, em matar, em violentar. Então, quando o livro entra no conjunto de uma leitura estatal, ele já entra com outros interesses. E aí os interesses de quem defende monarquia, de quem defende o Estado, de quem defende o poder. Então, nós temos aí pelo menos um olhar para duas conjunturas, dois contextos. Então, quando você vai ler as pequenas histórias, você tem que pensar no contexto dos grupos de luta. Quando você olha o livro como um todo, com toda a sua costura, você já tem um contexto dos grupos que querem poder, que estão se articulando em vista do... Opa, acho que o Rafael caiu aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Então, pessoal, isso que o Rafael estava comentando é algo que o livro aborda. Porque é muito comum a gente ver, por exemplo, se a gente for ao texto bíblico, 1 Samuel capítulo 8, por exemplo, tem condenações explícitas ao sistema monárquico, a um sistema onde só um manda. Juízes 9 também, não é? Tem a mesma leitura. E aí a gente vai ver, esses textos estão condenando essas práticas, mas são práticas que depois, através de uma leitura alinhada, né, com lideranças, acaba sendo... Voltou, o áudio do notebook está... Não, eu não sei porque caiu, falou que meu tempo acabou, sei lá o que aconteceu. Então, vejam só, o que eu estava falando é que toda essa conjuntura dos grupos de luta vão marcar um tipo de leitura. E quando nós vamos nos deparar com um livro pronto, ou quando nos deparamos com as releituras que vão ser produzidas a partir desse livro, são contextos diferentes e também são lugares sociais diferentes. Agora, quando você falou, né, Juan, o livro ele é produzido com uma certa dinâmica. E quando a gente percebe essa certa dinâmica, a gente tem que ir no resgate das memórias, no resgate das pequenas histórias. Se a gente fica com o livro como um todo, nós podemos cair no risco de fortalecer as leituras opressoras do livro. E isso é que fazem muitos fundamentalistas. Sim. Eu estava comentando, tá dando retorno, né, que o notebook deve estar com um áudio. Vamos ver agora. Então, a gente tem textos, né, bíblicos, e aí é citado, inclusive, no livro, como 1 Samuel, capítulo 8, versículos do 11 ao 17, Juízes 9, que são explícitas condenações do sistema monárquico. Mas o livro de Josué ele dá um tom um pouco diferente para a questão da monarquia. Aí eu queria te perguntar, as pessoas que costuraram o livro de Josué, que pegaram esses relatos e montaram, havia noção, no período em que foi feito isso, de que elas estavam lançando as bases do que seria o Estado de Israel depois? Porque o livro é pré-estatal. E aí depois já inicia a questão monárquica. As pessoas que fazem o processo de costura do texto
elas estão tentando legitimar esse sistema? Veja, Juan, é claro que são livros bem separados. O livro de Juízes vai falar da monarquia com crítica, porque vai tratar da história dos juízes e vai dizer, ó, e ainda não havia rei em Israel. Porque vai trabalhar com a conotação de uma crítica ao Estado. O livro de Josué é quase que, como um conjunto, é uma defesa do Estado. Só que o grupo que escreveu Josué não é o mesmo grupo que escreveu Juízes. Eles vão ser colecionados e juntados lá na época do exílio, pela chamada obra historiográfica deuteronomista. Esse grupo deuteronomista, que é o grupo que vai estar ali sobrevivendo a toda a questão do exílio da Babilônia, esses grupos vão juntar essas coleções. E aí vai pegar o que foi escrito sobre a conquista, o que foi escrito sobre os juízes, e vão colocar isso numa obra só, como se fosse uma obra só. E aí, por isso, muitas vezes a gente pensa e lê Josué e Juízes como uma obra onde uma complementa a outra. Mas quando a gente lê nos detalhes, o livro de Juízes vem a contrapor o livro de Josué. Quer ver um exemplo? O livro de Josué conta que o povo entrou e conquistou toda a terra. Aí o livro de Juízes, no capítulo 1, vai dizer, não foi toda a terra, não. Aí vai descrever um monte de lugares que não foram conquistados. O livro de Josué vai trabalhar, assim, rapidamente a figura das outras lideranças, mas vai concentrar em Josué. O livro de Juízes, não. Ele vai trabalhar com várias lideranças. E aí vai trabalhar cada juiz e descrevendo a história de cada juiz e todos os enlaces da luta por conquistar a terra, da luta por estar na terra. Então, são histórias do mesmo, estão contando o mesmo período, mas são perspectivas diferentes. Quase que é a interpretação diferente. Ó, é a mesma coisa você pensasse assim, a interpretação de um grupo, de um movimento de luta pela terra, quando vai falar de assentamento. E a interpretação de um grupo de homens, de doutores, de donos, de latifundiários, falando sobre posse da terra. Vão interpretar diferente, e vão ler diferente. E muitas vezes, se a terra está sendo compartilhada, vão falar muito mal da posse da terra. E se estão falando numa crise que eles propiciaram ganhos, eles vão falar, olha, nós estamos contribuindo com a reforma agrária. Ou seja, a terra que eles roubaram, aí o governo chega lá e ainda paga para eles poderem destinar a terra para a reforma agrária. Isso aconteceu muito no governo Fernando Henrique Cardoso. É você pegar na época do Fernando Henrique Cardoso e perguntar para um movimento sem terra o que era a posse da terra e perguntar para um desses latifundiários, ladrões de terra, que roubaram a terra, ainda saíram ganhando dinheiro do governo para poder devolver a terra para o povo. São lógicas diferentes. Assim também são lógicas diferentes dentro do livro de Josué e do livro de Juízes. O livro de Juízes resguarda a crítica ao projeto monárquico. O livro de Josué vai costurar ali uma defesa da lógica estatal. E não é uma lógica só do Estado, é uma lógica do Estado grandioso. É uma lógica imperialista. E aí, quando a gente está falando de imperialismo, nós estamos falando não dos inícios da monarquia, nós estamos falando no projeto que vai de Josias para frente, de grupos que queriam não só a defesa do Estado, mas de um Estado forte, para controlar as nações vizinhas. Então, o livro de Josué serve para isso, do controle das nações vizinhas. É o controle econômico, político, social, ideológico. E isso aparece com muita força no livro de Josué. No livro de Josué, entre o capítulo 2 e o 12, nós temos a ocupação da terra de Canaã.
e 13 a 21, a distribuição dessa terra. No entanto, esses são relatos de uma conquista que não aconteceu, né? Porque, enfim, a pergunta é qual é a finalidade dessa narração que faz com que pareça que tomou tudo da noite para o dia? O que que essas pessoas querem dizer quando fazem essa leitura? Ao invés do passo a passo, como tu colocou que teve no livro de Juízes. Então, veja, Juan, no livro de Juízes, nós encontramos ali uma descrição muito crítica para poder falar da história, da luta das tribos, da organização e como que se deu a organização. Quando a gente olha no livro de Josué, ele tem duas perspectivas. Lá nas histórias mais antigas, eles tinham bem presente, naquela costura antiga, duas dinâmicas de contar como é que entraram na Terra. E aí a primeira dinâmica, eles contaram que para poder entrar na Terra e ir para as montanhas, eles tinham que enfrentar os grupos opressores, como está descrito no livro de Juízes. Eles tinham que fugir daquela lógica. E para fugir daquela lógica, eles tinham que, evidentemente, buscar novos caminhos. E a outra grande dimensão é como é que se daria essa questão da terra. E aí vai trazer muito presente que a terra é herança. A terra é distribuída como herança para os clãs. A terra não é vendida, a terra não é comprada, a terra é distribuída entre as tribos. Essas duas questões são questões fundamentais para o povo na sua luta por terra. Só que quando vão descrever isso e costurar no livro de Juízes, vai costurar numa tônica, onde vão carregar a tinta. E ao carregar a tinta da crítica aos grupos opressores, vão trabalhar isso lá na frente, você tentando denominar quem são os grupos opressores na atualidade, ou quem são os grupos que na atualidade estão fazendo frente, né, a toda essa como que se diz, a toda essa organização que lá atrás era enfrentamento aos grupos opressores, agora eles estão atualizando e dizendo, o grupo opressor é esse aqui, nós temos que expulsá-los, nós temos que destruí-los, nós temos que eliminá-los. Então, o grande perigo é a atualização dessas histórias e que ela vai vir carregada de tinta. Por exemplo, nos capítulos 2 a 12, nós vamos encontrar que eles tinham que expulsar as nações dentro do livro de Josué. Então, eles tinham que enfrentar quem está em Jericó, quem está na cidade de Ai, tinham que enfrentar os reis, e aí por isso lá no capítulo 12 termina com uma lista de reis. Reis que foram expulsos. Numa leitura que a gente está brigando contra os opressores, até pode soar bem, né? Que nós vamos ter que expulsar todos os opressores. Expulsar todos esses que estão nos oprimindo. Só que quando eles vão atualizar isso lá na época de Josias, ou na época posterior a Josias, eles estão dando outros nomes e elencando outros que eles estão considerando opressores, inimigos. E aí, isso se torna o grande perigo nessa leitura. Porém, a chave primeira é nós temos uma luta imensa contra aqueles que nos oprimem. E aqueles que nos oprimem, nós temos que, evidentemente, estar longe do controle deles. Por isso, a vida tribal não se dá na cidade. A vida tribal se dá nas montanhas. Por isso que o livro de Juízes veio corrigir essa leitura que foi se formalizando, se constituindo uma leitura hegemônica de que o povo, ao entrar na terra, expulsou todo mundo e ocupou todo o território. Ocuparam nada. Porque a sociedade tribal, ela foi viver nas montanhas.
e lá nas montanhas é que conseguiram estar longe dos reis, longe das cidades. E mesmo que o livro de Juízes conta isso, lá no Cântico de Débora. Acho que a internet do Rafael deu uma caidinha, mas daqui a pouco retorna. Uma perspectiva interessante que o livro trabalha, pessoal, que o Rafael está colocando, é que esse livro, Em Busca de Terra Livre, ele trabalha com outras perspectivas que estão dentro do livro de Josué, e como não são a narrativa hegemônica, às vezes a gente não vê. Então ele trabalha a partir da questão do clã da Raabe, do clã Gabaonita. Geralmente a gente foca só naquela liderança que é a Josué, e isso é interessante porque se a Bíblia tantas vezes coloca a questão dos riscos da monarquia, o perigo que é um líder absoluto, por que a gente faz essa leitura, mesmo a Bíblia advertindo? Porque a gente acaba tendo a nossa visão um pouco corrompida e alinhada com essa questão dos poderosos. Não é? A gente, durante muito tempo, a Bíblia e as nossas instituições foram praticamente sequestradas, não é? Estiveram nas mãos de algumas poucas pessoas de elites, e com o tempo a gente está tendo esse nosso desdobramento da compreensão desses textos, destes materiais que a maioria do povo não tinha acesso. Então agora, vejam, mesmo entre as igrejas reformadas, não é tão recente o acesso completo ao texto bíblico. Então tem muita coisa que a gente está ainda descobrindo. Então, aquele texto que durante a Idade Média legitimou, nós temos rei porque na Bíblia tem o rei Davi. Agora a gente pode pegar a Bíblia, olhar e dizer, olha, mas o rei Davi não era grande coisa. E aí a gente vai fazendo uma leitura a partir de outras perspectivas, além daquela perspectiva que é a da liderança, né? Que quer se impor usando o texto. Eu vou tentar entrar em contato com o Rafael. Deixa eu ver. Olha, o Patrício trouxe uma questão. Estou com um livro do mês da Bíblia, 2022, sabe? Ele diz que a escolha do livro se deu por conta dos 200 anos da independência do Brasil. Pode explicar melhor essa perspectiva? Bom, a pergunta certamente é para o Rafael. A gente aguarda ele mais um pouquinho, mas provavelmente, Patrício, porque a independência do Brasil, ela não foi uma independência feita pelos nossos povos originários, pelos povos africanos escravizados que construíram essa nação. Não é, por exemplo, eu estou aqui numa cidade no Rio Grande do Sul que chama Pelotas. Tu anda aqui pelo centro da cidade e tem casarões lindos, enormes, que as pessoas acham belíssimos do século XIX. Mas foram construídos por pessoas escravizadas. Não é quem construiu toda aquela riqueza daquele Brasil Império, foram pessoas que sofreram muito, além de todo o dano que se causou aos povos indígenas que já habitavam aqui. Então a independência do Brasil nos fala muito também sobre direito à terra. Independência para quem? Não é um príncipe português que veio, ficou poucos anos, né, talvez não tenha edificado nada muito concreto, tentou fazer a Constituição de 1824, que não deu muito certo também, e aí depois foi embora. E a gente comemora o que ele falou na beira do Ipiranga. Então, eu penso que tenha bastante a ver com isso, assim, uma figura forçada, que não representa o povo de fato. Talvez a gente, para falar em independência do Brasil, a gente tivesse que escutar. Assim como o livro que o Sebi elaborou propõe, que a gente escute os clãs, né? Vamos ouvir o pessoal que está morando lá na muralha, né? Como é o clã da Raabe, né? Esse pessoal que está na periferia, será que foi independência? Né? Então é um livro que nos convida a essa reflexão, a uma reflexão crítica. E só como a Fatinha colocou ali, é um livro que nos ajuda a problematizar a temática da independência. Então não é que a gente pode olhar e pensar, né? Tem questões, e como
como o Rafael falou, né, a atualização do livro, a gente sempre lê a Bíblia um pouco pensando nos nossos problemas atuais. Então a gente lê e percebe alguns problemas, algumas coisas que vão nos fazendo refletir sobre o tempo atual. O Wilson Alencar comentou: o Brasil realmente é um país independente? Como é independente se os nossos irmãos e irmãs, povos originários, não têm o nato direito à terra? Aí é como a questão da economia que a gente tem visto, né? Que as pessoas dizem assim, a economia melhorou. Mas é a economia para quem? Não é? São coisas fictícias, porque o ser humano concreto, as brasileiras, brasileiros, os povos concretos, estão, na verdade, passando muito mais fome que antes. Enquanto bancos e enfim, outras instituições que já eram milionárias ficam cada vez mais. Então, a economia, às vezes, quando falam, não sei se vocês têm essa impressão também, parece que estão tratando de um jogo de computador, não é? E, na verdade, deixa um pouco de lado a questão do ser humano concreto. Retomando, então, a nossa programação, no dia 15, a gente vai ter uma conversa da Fatinha com a irmã Mercedes Lopes, que também é autora do livro, não é? Em Busca de Terra Livre. Depois, no dia 22, a gente tem o encontro com o Hildo. E depois a gente tem no dia 29 o encontro com a Adriana, que são as pessoas autoras, e esses encontros vão ser pelo YouTube do CEBI. Tem um comentário aqui: no livro de Josué, a terra foi ocupada. E quem teria direito àquela terra? O Brasil E o Brasil ficou independente para quem? Então, são perguntas que a gente vai se fazendo, não é? Quando a gente olha para a nossa situação atual. Oi, Fatinha. Ei, Juan! Tudo bem? Olha nós de novo aqui. Pois é, eu falei, deixa eu entrar um pouquinho aqui para dar uma socorrida, porque acho que Rafael não conseguiu se organizar lá com a internet para estar com você nesse bate-papo. Sim, sim. Ó, Fatinha, tu entrou e já tem uma pergunta, então essa eu já vou te entregar. Nas edições do Josué, é possível detectar o ideal expansionista de Josias no exílio, a catástrofe do desmantelamento nacional, a política de Esdras e Neemias sobre a proeminência da lei? Então, se seria possível identificar o ideal expansionista? Sim, sim. Aliás, né, importante dizer que se a gente não prestar muita atenção no livro, como o Rafael estava trazendo, a importância das memórias populares, né, de uma base do que foi a tradição oral, que alimentou o ideal, a luta pela terra, a gente tem, de fato, no livro, esse olhar aí que essa pessoa colocou, eu não consegui ver aqui quem foi. Foi a Ieda, né? Ieda, isso. Isso, que a Ieda traz. Isso é muito forte no livro, que colocar que essa é a moldura principal de quando o livro foi, de fato, editado, né? Então, a gente costuma dizer, né, Juan, que a costura que foi feita foi usado esse fio do tempo do Josias, mesmo depois também no exílio, teve mais uma costura feita, mas aquele ideal expansionista que a Ieda trouxe é muito forte. Daí a importância até que você falou também desde o início, da gente ler com muito cuidado.
porque senão a gente fica exatamente com esse olhar sobre o livro, que nem nos dá muita vontade, né, de aprofundar, porque é aquele olhar assim do Josué ali com o seu grupo, também com uma perspectiva muito exclusivista de Deus e de povo, né? Povo escolhido, um Deus único, que a gente sabe muito bem que não era a realidade daqueles grupos no período da conquista da terra, né? Da luta por essa terra. Então, veja que a Ieda trouxe aqui vários tempos do livro. O tempo do Josias, que é anterior ao exílio, o tempo do exílio, a perspectiva lá de Esdras e Neemias, que é pós-exílica. Em cada tempo desse, tem uma leitura do livro, ou uma releitura do livro, e algumas costuras que são feitas. Quando a gente agora lê, nessa perspectiva do mês da Bíblia, a gente tem que ir desconstruindo essas etapas, né, essas camadas, e identificando, como nos diz Rafael, qual é a memória popular que está aqui na base do livro. E que, como eu também comentei antes, não foi possível esconder. Mas, concordo plenamente com a Ieda, a visão expansionista, de exclusividade de povo e de Deus, ela ficou muito forte na amarração que foi feita do livro. Então, o convite que nos é feito agora vamos ter coragem, bastante coragem, de desconstruir. Como você disse, de ler a partir desses grupos que ficaram quase escondidos, né? Como Sim. Esses clãs ali que ficaram bem abafados, mas não totalmente. Por isso, esse livrinho que a gente está tratando aqui, ele é muito, muito, muito bom para nos ajudar a ler com outros olhos, né, Juan? Fatinha, sabe que o Rafael, no capítulo que ele trabalhou no livro, no capítulo que chama Relendo a Ocupação da Terra, ele trouxe essa questão a partir dos clãs, né? Porque a gente fica ali a partir do Josué, o que está acontecendo na corte, e ele trouxe o que está acontecendo com o povo. Que está lá no texto, mas o nosso olho passa por cima. E eu nunca tinha parado para pensar que a Raabe escondeu os espiões junto com feixes de linho, que ela estava escondendo também. Provavelmente para não pagar imposto na época. Então, vê se não lembra até aqueles personagens do Ariano Suassuna, assim, aquela pessoa que tá naquela condição periférica, mas é esperta. Muito esperta. E nós não podemos ler, Juan, Raabe como uma pessoa. Nós precisamos ler na Raabe esse clã, esse grupo, como você disse, que está ali no muro, né? É a galera que não tem terra de verdade, mas está num determinado lugar da sociedade e faz acontecer. Né? Então, o pedacinho que foi contado dela é muito importante, né? Porque, de fato, diz que ela participa, a partir daí, da história desse povo, mas é muito mais do que está ali. É muito mais do que está ali, porque, como você disse, como é que eles viviam? Aí a gente fica no senso comum, era uma prostituta que tinha casa ali, que acolhiam os homens, e a gente simplifica na pessoa dela, na função que ela tinha, na profissão, que tudo bem se fosse, né, naquele momento, naquele lugar, mas que não é só isso. A gente está falando de alguém que lidera um grupo, um clã, né? É uma perspectiva de vida em sociedade. Claro, numa sociedade que não abre espaço para todas as pessoas, né? E não tendo esse lugar, vai atrás, se corre atrás. Então, essa observação que você fez é muito legal.
né? Quem era essa Raabe? Quem mais estava com ela? E o que de fato se deu ali naquele encontro desse grupo que está sendo, que a memória, né, está sendo guardada, que seria o grupo ali do Josué, mas este grupo que está na porta da cidade, nas muralhas, com uma vida alternativa, né? Então, por um capítulo do livro de Josué, a gente pode andar bastante viajar, né? Nessa perspectiva dos outros grupos que ninguém guardou a memória. Ninguém não, né, Juan? Porque se a Raabe está citada ali, de fato a memória estava guardada. É porque na escrita da Bíblia, muita gente ficou de fora, né? Sim. E o quão importante tem que ter sido a ação dela para ela ter sido lembrada. Porque para uma mulher, na época nem era contada, não é? Geralmente, principalmente quando os estudiosos judeus vão fazer algum cálculo, sempre multiplicam por 5 o número de pessoas que a Bíblia fala, porque mulheres e crianças não eram contadas. Então, para Raabe ter aparecido nesse texto, imagina o diferencial que ela representou. E fazendo um paralelo, né, Fatinha? Raabe e Débora, pessoas extremamente importantes, não é no contexto, Débora no livro de Juízes, e que a gente finge que não aconteceu. E aí foca nos homens, tem esse apagamento. É verdade. E falando isso, né, Juan, ligando com o assunto aqui do contexto, né, da redação que o Rafael iniciou aqui refletindo com a gente, que é importante na temática desse primeiro dia, a gente vai percebendo como é delicada essa questão do processo redacional. Porque no primeiro momento dessas histórias todas, a gente só tinha mesmo as tradições orais. Então, quando esse texto começa a ser, quando as memórias sobre esse tempo começam a ser escritas, nós estamos num outro momento da história. E não é possível, a gente sabe hoje, quando a gente escreve um texto, né, Juan? Se eu e você formos escrever sobre o mesmo assunto, de vez em quando aí na publicação a gente, né, tá aí quebrando a cabeça, produzindo as coisas, revendo textos, não é possível escrever com a mesma perspectiva, né? Eu escrevo do meu lugar de mulher, aqui de onde eu vivo no Espírito Santo, você escreve no seu lugar de homem, jovem, aí no Rio Grande do Sul. Então, nós nunca vamos ter a mesma perspectiva. Agora, imagina essa redação feita com intencionalidade, do tipo assim, vamos dar uma varrida em tudo que tem memória de mulher, né? Vamos também tirar do cenário tudo que tem memória popular. Então, vamos falar na perspectiva do rei, na perspectiva do palácio ou do templo. São perspectivas muito específicas, né? Então, os livros, ao virarem história do povo de Judá, ao se transformarem em história nacional, porque aqui a gente tem um pouco, no tempo do Josias, uma contratação de uma história para o reinado de Judá, né? Para o reino de Judá, na verdade. Então, imagina o que se faz. Você não vai deixar nessa escrita ficar muito evidente as memórias do povo, das mulheres, das lutas populares. Você tenta maquiar. E é um pouco o que a gente tem quando lê o livro de Josué sem atenção, sem aquele cuidado de quem está suspeitando, desconstruindo. Mas nós, já no CEBI, a gente está ficando esperto, né? Ah, sim.
E aí vai estabelecendo o que tem nessas camadas, e por isso a gente consegue enxergar uma Débora, enxergar uma Raabe, enxergar esses clãs que ficaram bem apagadinhos e quase desapareceram, né? Sim, as filhas de Salfage também foi feito As filhas de memória Salfage. no chat. Sim, e trazendo para questões atuais, Fatinha, como alguém comentou ali da questão da independência do Brasil, a gente vê bem na prática, não é? Como é que acontece a escrita da história oficial, né? A gente sabe, bom, até não muito tempo se falava sem crítica nenhuma a descoberta do Brasil, né? Descoberto por Sim. quem? Né? Tinha povos, tinha. Então, e quando a gente vai fazer, que estava comentando da questão da escrita, mas também a leitura, né? Quando a gente vai fazer uma leitura de uma pessoa do nosso tempo, que fala a nossa língua, a gente interpreta de formas completamente diferentes, às vezes. Então, que dirá quando a gente tem essa distância geográfica e de tempo para fazer esse processo. E aí, outra coisa que o livro traz, que é muito interessante, ainda nesse... Porque o livro foi realmente, assim, na questão das bases. O Rafael colocou ainda um mapinha, né, na parte dele para ilustrar como é que estavam esses clãs, para a gente entender, né, que também fisicamente a questão socioeconômica era distinta dentro da cidade, assim como hoje tem as periferias, tem o centro. E aí um texto interessante que vem é a questão dos Gabaonitas, né? Em Josué 9, que traz o relato. E aí, de novo, eu volto para a questão do Ariano Suassuna, porque além de gostar muito dele, me lembra, porque é um povo extremamente pobre, que está naquela terra. Aí chegou um novo rei, eles vão fazer o quê? Jurar fidelidade ao rei que estava antes oprimindo, que estava... Não, eles vão lá, dizem que viajaram quilômetros, eles moravam lá mesmo, mas diz que viajamos quilômetros. E Josué, então, jura proteção, né? Jura que não iria feri-los. E aí depois Josué descobre que, na verdade, eles moravam ali do lado. Mas tamanha era a condição de pobreza dessas pessoas que, de fato, Josué acreditou que elas estavam viajando a quilômetros, porque o pão era mofado, o vinho estava, né, azedo, estava passado, enfim. Então, olhando na beirinha, a gente vê essa expertise do povo também pela sobrevivência. Exatamente, exatamente. Isso é muito importante de captar, de tentar captar, né? Como é que a coisa se dava de fato no cotidiano da vida e como é que a história é escrita sobre esses fatos. É muito importante fazer uma comparação com os devidos limites de tempo e tudo, né? Mas com as nossas histórias. Né? Como é que seria, eu sempre, quando fizemos o estudo do Josué aqui no CEBI Espírito Santo, uma das questões que a gente trabalhava é isso. Como é que seria a história do Brasil contada na perspectiva dos povos originários? Né? Quem que perguntou para os tantos grupos indígenas desse nosso país e também, mais tarde, pelas pessoas que foram trazidas da África para cá, também de outros povos que aqui chegaram. Quem que foi perguntando como é que se deu a história, né? A nossa história também foi contratada. Num determinado momento, não tinha uma história nacional, vão pedir um grande historiador da Europa para escrever a história do Brasil. E, infelizmente, é essa história que se ensina na escola até hoje. Uma história escrita por alguém que nunca tinha pisado nesse chão, né? Nessa terra. Enfim, hoje a gente tenta recontar, fazer a história do cotidiano, né? Trazer essas memórias para a história oficial. Mas é muito difícil. E além disso, a gente luta contra, né? Contra um sistema, e hoje no Brasil, tristemente,
um poder que, de fato, quer manter escondida a história verdadeira, né? Quer construir sobre falsas histórias e mentiras. Então, é muito delicado. Acho que estudar o livro de Josué esse ano, no contexto do Brasil, contexto político, eleitoral, né? E aí, como nos foi provocado aqui, nos 200 anos de independência, né? Como agora o grito dos excluídos também vai problematizar no dia 7 de setembro, dependência ou independência, né? Para quem? Sobre quem? Então, é muito legal poder refletir o livro de Josué trazendo esses contextos do nosso tempo. Acho que, de fato, nesse sentido, foi uma grande escolha, né? Desde que a gente se debruce sobre o livro, como a gente está fazendo devagarinho, né? Porque senão a gente corre o risco também de sair por aí dizendo assim, Juan, eu e minha família serviremos ao Senhor, né? E só nós servimos, e só o nosso Deus é bom, e aí nós vamos complicar muito a leitura do livro de Josué. Sim. E nessa questão de seleção, Fatinha, das histórias, porque, como tu bem colocou a questão do Brasil, né? O Brasil também teve uma seleção de histórias, então a Bíblia traz relatos que eram do dia a dia das pessoas, de coisas que estavam acontecendo, né? Então, como a gente tem, por exemplo, com a Raabe, o mesmo caso, na história secular, a gente tem com Cleópatra, né? Uma embaixadora que falava 11 línguas, etc. e tal, e aí o imperador Otávio reduziu ela a aquela promíscua, né? Era algo que se fazia com as mulheres que despontavam. E Raabe passou, aparentemente, pelo mesmo processo. Sim. Muito bom, Juan, nosso papo aqui, né? O Rafael não conseguiu voltar, pelo jeito, Sim. né? Não sei se ele pediu para voltar ou, de fato, a internet dele lá não... eu acho que é até bom a gente lembrar, não sei hoje, mas tinha retornado as chuvas lá por Alagoas, por Recife também, né? E quando acontece isso, as redes também ficam piores. Mas acho que a gente conseguiu bater um papo legal e ainda tem uma galera boa com a gente. É verdade. Então eu vou aproveitar que a gente tem 51 pessoas para recordar que semana que vem, dia 15, às 8 horas, no YouTube do CEBI, a Fatinha aqui, ó, junto ou aqui, não sei como é que tá o celular de vocês, junto com a irmã Mercedes no YouTube do CEBI. Também sobre o livro mesmo. Em Busca do Livre. Exatamente. E aí a gente vai meio que... Sim, sim. Tem muito gosto de atender, né? Quem pelo Zap ou, enfim, por e-mail solicita. Imagina se a gente já pudesse seguir com essa conversa com as pessoas lendo, né? Lendo alguns trechos do livro e problematizando, fazendo perguntas sobre o que a Mercedes, o Rafael, a Adriana e o Hildo escreveram nesse livro. Vale muito a pena a gente ler esse texto de aprofundamento. E eu acho legal dizer também, Juan, que tem muitos livros bons que foram feitos para esse mês da Bíblia, né? Mas a gente tem esses dois que a gente também acredita muito que vai ajudar. Alguém disse que está sem som. Não sei se o Juan está me ouvindo.
Tô ouvindo sim, Fatinha. Deu só uma travada, eu acho que pela internet, mas agora tá bom. Ah, então tá bom. Certo, pessoal, mas reforçando que a Fatinha comentou, que eu acho que travou, não sei se todo mundo conseguiu ouvir, foi que seria muito interessante que já na próxima live, nas próximas, ó, a Angélica colocou ali o WhatsApp do CEBI, o pessoal já tivesse com o livro para ir fazendo suas questões, conversando com a gente também. Então, muito obrigado a todas, a todos, a todes. Fatinha, acho que agora tá melhor a internet, que antes estava travando um pouco. Tá. Eu te escuto bem. Certo, então. Então, boa noite, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Tudo de bom. E sim, vai ficar gravado e depois vai para o YouTube do CEBI também, esse primeiro encontro aqui. Tchau, tchau.